O milagre de Maria, uma criança curada de Niemann-Pick na congregação cristã no Brasil. Maria segurava a mãozinha frágil de sua filha, Sofia, enquanto olhava pela janela do ônibus que as levava mais uma vez ao hospital. A menina de apenas 4 anos tinha olhares profundos e um sorriso que, mesmo doente, iluminava qualquer ambiente. Mas seus olhos, antes tão vivos, agora refletiam o cansaço de uma batalha que parecia não ter fim. Sofia havia sido diagnosticada com a doença de Niemann-Pick tipo C, uma condição genética rara e degenerativa que afetava seu fígado baço e, pior, seu cérebro. Os médicos haviam sido claros: não havia cura. Os tratamentos apenas retardariam o inevitável. Mamãe, hoje eu não consigo andar direito, Sofia murmurou, apoiando a cabeça no ombro de Maria. Maria apertou os lábios para não chorar. Já havia chorado demais. Primeiro, quando o médico explicou que a doença era progressiva e que Sofia perderia a capacidade de falar, engolir e finalmente respirar. Depois, quando o marido, desesperado, começou a beber para afogar a dor. E por último, quando a conta do hospital chegou e ela percebeu que não teria como pagar. A vida, que já fora difícil, agora parecia um pesadelo sem saída. Vai ficar tudo bem, minha flor, Maria sussurrou, beijando a testa da filha. Mas no fundo, ela não acreditava mais em suas próprias palavras. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava no corredor do hospital, que Maria ouviu 2 senhoras conversando. Ambas vestiam saias longas e blusas modestas, e falavam com uma tranquilidade que contrastava com o desespero ao redor. Irmã, lembra da irmã Clara? O médico disse que ela não ia caminhar mais, mas no último culto, ela se levantou e andou. Deus é poderoso, disse uma delas com os olhos brilhando. É verdade. Na congregação não falta milagre. A fé dos irmãos é forte, e o Senhor ouve, e respondeu a outra, segurando uma Bíblia desgastada. Maria nunca havia ouvido falar da congregação cristã no Brasil, mas algo naquelas palavras a tocou. Quando as senhoras se levantaram para ir embora, ela, quase sem pensar, aproximou-se. Desculpe. A senhora falou de uma igreja onde acontecem milagres? A senhora mais velha sorriu, como se já esperasse por aquela pergunta. Sim, filha. É a congregação cristã. Se você quiser, pode vir conosco no domingo. Lá, Deus opera maravilhas. Maria hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. Eu tenho uma filha muito doente. Os médicos não dão esperança. A senhora colocou a mão no ombro de Maria com uma firmeza tranquila. Onde a medicina não pode, Deus pode. Venha. Não custa nada tentar. No domingo seguinte, Maria entrou na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil acompanhada de Sofia, que, fraca, foi carregada no colo. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira, sem instrumentos musicais, apenas vozes unidas em hinos que falavam de fé e confiança. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam com tanta convicção que Maria sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Quando chegou o momento das orações, ele pediu que todos se ajoelhassem. Maria, sem saber bem o que fazer, ajoelhou-se também, segurando Sofia contra si. Senhor, o ancião orou, olha para esta irmã que veio até nós com o coração quebrado. Tu conheces sua dor. Estende tua mão, Pai, e mostra teu poder. As lágrimas de Maria caíram sem que ela pudesse contê-las. Nunca havia sentido tanta paz em meio à dor. Depois da oração, o ancião se aproximou dela. Irmã, você quer que oremos por sua filha? Maria balançou a cabeça, sem conseguir falar. Ele então colocou as mãos sobre a cabeça de Sofia e com voz firme disse: Em nome de Jesus, esta criança é curada. Que a doença saia do seu corpo e que o Senhor a restaure completamente. Os irmãos ao redor amenizaram, e Maria sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo invisível estivesse acontecendo. Nas semanas seguintes, Maria passou a frequentar a igreja com Sofia. A menina, embora ainda fraca, parecia mais disposta. Os médicos, surpresos, notaram que os exames mostravam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, disse o neurologista, franzindo a testa. Os níveis de colesterol nos tecidos estão normalizando. Isso não deveria acontecer. Maria sorria em silêncio. Ela sabia o que estava acontecendo. Até que num domingo de manhã, durante o culto, Sofia fez algo que deixou todos emocionados. Enquanto os irmãos cantavam um hino, Glória a Deus nas alturas, a menina, que há meses mal conseguia ficar em pé, levantou-se sozinha dos bancos e começou a andar em direção ao ancião. Mamãe, eu tô boa. Ela gritou rindo, enquanto os irmãos, com lágrimas nos olhos, louvavam a Deus em voz alta.
O ancião, com os olhos brilhantes, ergueu as mãos. Glória a Deus! Este é mais um milagre do Senhor em nosso meio. Maria caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de gratidão. Sofia estava curada. Os exames posteriores confirmaram. Não havia mais sinais da doença de Niemann-Pick em seu corpo. No batismo de Sofia, algumas semanas depois, Maria testemunhou diante de todos. Eu vim aqui sem fé, apenas desesperada. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não eram palavras vazias, não era enganação. Era o poder do Senhor operando através de irmãos humildes, que não buscam glória, mas apenas servir a Cristo. Ela olhou para Sofia, agora correndo entre as crianças da igreja saudável e feliz. Aprendi que quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando. E que a verdadeira fé não é só acreditar que Ele pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. O ancião sorriu enquanto os irmãos cantavam mais um hino, sem instrumentos, apenas vozes unidas em gratidão. Assim é a congregação cristã no Brasil, disse ele baixinho para Maria. Aqui, Deus ainda fala, ainda cura, ainda salva. E Maria, com o coração cheio, sabia que aquilo era apenas o começo de uma nova vida, não só para Sofia, mas para ela também. Maria sentiu uma lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto observava a pequena Sofia brincando com as outras crianças no pátio da igreja. A menina, que há poucos meses mal conseguia se levantar da cama, agora corria, ria e pulava como qualquer criança de sua idade. Não havia mais sinal da fraqueza que a consumia, nem das noites de febre e choro que tanto afligiram Maria. Foi então que uma irmã se aproximou, colocando a mão em seu ombro com um sorriso sereno. Irmã Maria, o Senhor tem um propósito para você aqui. Não foi só por Sofia que Ele a trouxe até nós. Maria olhou para ela, curiosa. Como assim, irmã? Você já sentiu o chamado para servir? Perguntou a irmã, com voz suave. Muitas mães aqui na igreja passaram por provações semelhantes, e depois de verem o milagre de Deus em suas vidas, não conseguiram mais ficar paradas. Elas se dedicaram ao trabalho do Senhor, seja na escola dominical, visitando os enfermos ou até mesmo ajudando nas reuniões de oração. Maria sentiu o coração acelerar. Ela nunca havia pensado nisso antes. Sua vida sempre fora uma luta constante pela sobrevivência, primeiro com a doença do marido, depois com a de Sofia. Mas agora, pela primeira vez, ela sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Eu não sei por onde começar, confessou, com a voz um pouco trêmula. Comece vindo às reuniões de doutrina, sugeriu a irmã. Lá, você aprenderá mais sobre a palavra de Deus e como Ele age na vida daqueles que o buscam de todo o coração. E quando estiver pronta, o Senhor mesmo vai mostrar o seu lugar. Maria assentiu, sentindo uma chama acender dentro dela. Enquanto as crianças brincavam e os irmãos continuavam a cantar, ela fechou os olhos por um momento e fez uma oração silenciosa. Senhor, se foi o Senhor que me trouxe até aqui, use-me. Eu não tenho muito a oferecer, mas o pouco que tenho, entrego nas tuas mãos. Naquela noite, ao chegar em casa, Maria percebeu algo diferente no ar. Sofia, depois de tomar banho, sentou-se ao seu lado e espontaneamente começou a falar sobre o que havia aprendido na escola dominical. Mãe, hoje a tia ensinou que Jesus ama todas as crianças, disse Sofia com os olhos brilhando, e que Ele ouve quando a gente pede alguma coisa com fé. Maria abraçou a filha com força, sentindo que aquele era apenas o início de uma jornada que mudaria não só a vida delas, mas também a de muitas outras pessoas. Nos dias que seguiram, Maria passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. A cada encontro, sentia seu coração mais leve e sua fé mais forte. Os irmãos a acolheram com carinho, compartilhando testemunhos que a encorajavam a confiar ainda mais em Deus. Até que em uma tarde de sábado, enquanto ajudava a organizar a sala para a reunião de jovens, o ancião se aproximou dela com um sorriso sábio. Irmã Maria, temos visto seu zelo e sua dedicação. O Senhor tem colocado em nosso coração um pedido especial para você. Maria olhou para ele curiosa e um pouco apreensiva. O irmão sabe que muitas mães aqui na igreja passam por dificuldades, especialmente aquelas que têm filhos doentes ou com necessidades especiais, continuou o ancião. Gostaríamos que você, que já viveu essa dor e viu o milagre de Deus, ajudasse a coordenar um grupo de apoio. Não para substituir a oração ou a fé, mas para que essas irmãs sintam que não estão sozinhas. Maria sentiu as mãos tremularem de emoção. Ela que um dia se sentiu tão abandonada, agora era chamada para ser um instrumento de consolo para outras mulheres. Eu aceito, irmão, respondeu com a voz embargada. Se Deus me deu essa oportunidade, eu vou fazer o melhor que puder. E assim, Maria começou a servir.
A cada reunião do grupo, ela compartilhava sua história não com orgulho, mas com gratidão, mostrando às outras mães que mesmo nos momentos mais escuros, Deus nunca as abandona. Muitas delas, após ouvirem seu testemunho, encontraram forças para continuar lutando, e algumas até mesmo viram seus próprios milagres acontecerem. Um dia, uma jovem mãe chamada Ana, cujo filho estava há meses em tratamento contra uma doença grave, aproximou-se de Maria após a reunião, com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Maria, depois de ouvir seu testemunho, eu decidi entregar meu filho nas mãos de Deus de verdade, disse Ana, com a voz quebrada. E hoje, no hospital, os médicos disseram que os exames dele estão normais. Eles não entendem, mas eu sei que foi Deus. Maria abraçou Ana, sentindo o peso e a glória daquele momento. Não era ela quem havia operado aquele milagre, mas o Senhor, usando sua história para fortalecer a fé de outros. Anos se passaram, e Sofia cresceu saudável e cheia de fé. Maria, por sua vez, tornou-se uma coluna na igreja, não por mérito próprio, mas porque permitiu que Deus trabalhasse através dela. Sempre que olhava para trás, via como o Senhor havia transformado sua dor em propósito e sua fraqueza em força. E em cada reunião, quando os irmãos cantavam os hinos sem instrumentos, apenas com vozes unidas, Maria fechava os olhos e agradecia. Porque ali, na simplicidade da congregação cristã no Brasil, ela havia encontrado não só a cura para sua filha, mas também a razão de sua própria vida, servir a Deus e ao próximo com amor e humildade. E assim a história de Maria e Sofia se tornou mais um testemunho vivo de que onde há fé, Deus age. E onde há um coração disposto, Ele transforma. Anos depois, quando Sofia já era uma jovem de 17 anos, algo inesperado aconteceu. Ela começou a sentir fortes dores de cabeça e após exames, os médicos descobriram um tumor cerebral. As notícias eram preocupantes, e o desespero ameaçou voltar a bater à porta de Maria. Mas desta vez ela não se abalou. Lembrou-se das promessas de Deus, das orações respondidas e da fé que a sustentara no passado. Sem hesitar, levou Sofia à igreja e pediu aos irmãos que orassem. A congregação se uniu em súplica não com palavras bonitas, mas com a mesma fé simples e sincera que sempre os caracterizara. Naquela noite, enquanto os irmãos cantavam o hino, Deus é amor, Sofia sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. No dia seguinte, novos exames foram feitos, e o resultado deixou os médicos atônitos. O tumor havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas a evidência de que Deus, mais uma vez, havia ouvido as orações de seu povo. A notícia se espalhou pela cidade e muitas pessoas, até mesmo aquelas que antes duvidavam, começaram a buscar a igreja. Alguns vinham por curiosidade, outros por desesperança, mas todos encontravam ali o mesmo amor e a mesma fé que haviam transformado a vida de Maria e Sofia. Maria, agora uma irmã mais experiente, acolhia cada um com um abraço e uma palavra de esperança. Deus não mudou, ela dizia. Ele ainda faz milagres. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é bom. Sofia, por sua vez, cresceu com um propósito: servir a Deus com gratidão. Ela se tornou uma jovem dedicada, ajudando nas reuniões e compartilhando seu testemunho com os mais novos. Sempre que alguém perguntava como ela havia sido curada, respondia com um sorriso: foi a fé. A fé da minha mãe, a fé dos irmãos, e acima de tudo, a fidelidade de Deus. E assim a história de Maria e Sofia continuou a inspirar gerações. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas lembranças do passado, mas provas vivas de que Deus ainda age hoje. E onde há um coração que confia, Ele nunca falha. Anos depois, quando Sofia já era uma irmã madura na fé, uma nova família chegou à igreja com um peso no coração. Era o casal João e Ana, com seu filho Lucas, um menino de 8 anos que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos haviam dito que ele nunca andaria sem ajuda, e que cada dia seria uma luta contra a dor. Mas eles não desistiram de buscar um milagre. Desde o primeiro culto, Ana sentia uma paz que não encontrava em nenhum outro lugar. As irmãs a abraçavam, os irmãos oravam por elas, e o pastor sempre tinha uma palavra de consolo. Deus conhece o nome do seu filho, ele disse uma vez, colocando a mão no ombro de João. E ele não se esquece de ninguém. Lucas, mesmo com as limitações, adorava ir à igreja. Ele se sentava nos bancos da frente, ouvindo os hinos com os olhos brilhando. Um dia, durante um culto de oração, Sofia se aproximou da família. Ela reconheceu naquele olhar do menino a mesma fé pura que sua mãe tinha tido por ela anos atrás. "Posso orar com você, Lucas?" perguntou, ajoelhando-se ao seu lado. O menino assentiu e Sofia, com a voz firme mas cheia de emoção, começou a clamar a Deus. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um pedido sincero, como de uma filha falando com o pai.
Senhor, tu que saraste a mim, que deste forças à minha mãe quando tudo parecia perdido, olha para este menino. Mostra mais uma vez que o teu poder não tem limites. Os cultos seguintes foram marcados por uma expectativa santa. Os irmãos jejuavam, as irmãs se reuniam para orar e Lucas, mesmo sem entender tudo, sentia algo mudando dentro dele. Até que, numa tarde de sábado, durante um culto de louvor, algo inesperado aconteceu. Enquanto todos cantavam glória a Deus nas alturas, Lucas, que sempre ficava sentado, sentiu um calor percorrer suas pernas. Primeiro foi um formigamento, depois uma força que ele nunca tinha sentido antes. Sem pensar, apoiou as mãos no banco e se levantou. No início trêmulo, como um filhote aprendendo a andar. Mas então, com os olhos arregalados e o coração acelerado, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira parou de cantar. Um silêncio de surpresa tomou conta do lugar, até que um irmão gritou, glória a Deus. E então, como um só corpo, todos começaram a louvar. Ana chorava abraçada em João, enquanto Lucas, agora de pé, sorria sem acreditar. Sofia, com lágrimas nos olhos, agradecia a Deus por mais uma vez confirmar que ele ouve as orações do seu povo. Na semana seguinte, os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam uma melhora inexplicável, como se os ossos tivessem se regenerado de uma forma que a ciência não conseguia compreender. Mas para a família e para a igreja não havia dúvida, era a mão de Deus. João e Ana se batizaram nas águas pouco tempo depois, e Lucas cresceu na igreja, assim como Sofia tinha crescido. Ele se tornou um jovem cheio de vida, sempre pronto a ajudar, sempre compartilhando como Deus o tinha transformado. E assim, como um rio que não para de fluir, a história de Maria e Sofia agora se misturava à história de Lucas, provando que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coincidências, são sinais de um Deus que ama, que ouve e que age quando o seu povo clama com fé. Porque quando a igreja se une em oração, quando o coração está quebrantado e a confiança está somente nele, Deus faz o que só ele pode fazer. E assim, geração após geração, as histórias se multiplicam, e a fé se fortalece, porque o Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje. E ele não muda. Os anos passaram, e o testemunho de Lucas se espalhou como um fogo que não se apaga. Ele não era mais aquele menino rebelde das ruas, mas um jovem firme na fé, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de esperança para quem cruzava seu caminho. Na congregação, todos o conheciam pela alegria contagiante e pela disposição em servir, seja ajudando a organizar os cultos, visitando os enfermos ou simplesmente ouvindo alguém que precisava desabafar. Lucas estava lá, mostrando que a transformação que Deus operara nele era real. Mas Deus não pararia por aí. Um dia, enquanto Lucas participava de um culto de oração, um irmão da igreja, chamado Roberto, se aproximou dele com o rosto marcado pela preocupação. Roberto era um homem simples, trabalhador, mas carregava um peso que parecia insuportável. Seu filho, Pedro, de apenas 10 anos, estava muito doente. Os médicos haviam dito que o caso era grave, que as chances eram poucas. O coração de Roberto sangrava a cada pensamento, mas ele não desistira de clamar a Deus. Irmão Lucas, você que já viu o poder de Deus na sua vida, ora por meu filho, pediu Roberto, com a voz embargada. Eu não quero perder a fé, mas é difícil. Lucas não hesitou. Ele colocou as mãos nos ombros de Roberto e começou a orar ali mesmo, no meio da igreja com lágrimas nos olhos. Outros irmãos se juntaram, e logo aquele canto do templo se encheu de súplicas sinceras, de corações quebrantados que clamavam pelo milagre. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia. Eram gritos de fé, de quem sabe que Deus é Pai e que ouve seus filhos. Naquela mesma noite, enquanto Pedro dormia no hospital conectado a aparelhos, algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira, ao verificar seus sinais vitais, ficou surpresa. Os índices que antes estavam críticos começaram a se normalizar. Os médicos foram chamados, exames foram refeitos, e o que todos viam era impossível de explicar pela medicina. O corpo de Pedro estava respondendo de uma forma que ninguém entendia. Em poucos dias o menino, que antes mal conseguia abrir os olhos, já estava sentando na cama, falando com os pais, e o mais incrível, sem qualquer sequela da doença que quase o levou. Quando Pedro recebeu alta, Roberto não teve dúvidas, levou o filho direto para a igreja. Era um domingo de manhã, e o templo estava cheio. Quando Roberto subiu ao púlpito para dar o testemunho, não conseguiu segurar as lágrimas. Irmãos, Deus ouviu nossas orações, disse ele, segurando Pedro pela mão. Os médicos não têm explicação, mas nós temos, foi Jesus. O mesmo Deus que transformou Lucas, que mudou a vida da irmã Maria e da Sofia, é o Deus que curou meu filho. O templo explodiu em glórias a Deus.
Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. E ali, no meio daqueles irmãos, Lucas sentiu o coração transbordar. Ele olhava para Pedro, sorrindo, e lembrava de como também havia sido alcançado pelo poder de Deus. Não era coincidência. Não era sorte. Era a mão do Senhor agindo mais uma vez, no meio do seu povo. E assim, como um ciclo que não se rompe, a história de Roberto e Pedro se juntou às outras. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado, são provas vivas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda salva. E quando um coração se rende a Ele, quando a igreja se une em fé, o impossível se torna possível. Porque Deus não muda. E sua misericórdia, geração após geração, continua fluindo como um rio que nunca seca. O milagre completo. Naquela noite, enquanto os louvores ecoavam, Pedro, antes paralisado pela dor e pela desilusão, levantou-se do banco com lágrimas nos olhos. Primeiro, um tremor nas pernas, como se a vida voltasse a correr por veias há anos adormecidas. Depois, um passo. Depois, outro. E então, com as mãos ainda trêmulas de emoção, ele abraçou Roberto, seu pai, que caía de joelhos, chorando como um menino. Meu filho está curado. A igreja explodiu em gritos de alegria, e até os mais reservados não conseguiram conter as lágrimas. Mas o maior milagre não foi apenas o corpo sarado de Pedro. Foi o coração de Lucas que ali entendeu. Deus não escolhe os perfeitos, mas usa os disponíveis. Ele que já fora um homem quebrado, agora via sua própria história refletida naqueles olhos brilhantes de Pedro, a prova de que nenhuma ferida é profunda demais para a graça. Reflexão final. A vida nos ensina que milagres não são apenas curas físicas, mas renovações da alma. Às vezes, Deus permite a tempestade para nos levar a um porto que jamais conheceríamos em águas calmas. Pedro recebeu suas pernas de volta, mas Roberto ganhou algo ainda maior. A certeza de que mesmo quando a fé vacila, Deus permanece fiel. Lição de vida. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando não vemos. E quando menos esperamos, Deus escreve as melhores histórias, não com tinta, mas com lágrimas, sorrisos e mãos que se estendem para levantar quem caiu. Porque no final, o verdadeiro milagre não é apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando nos rendemos. E assim, entre abraços e cânticos, a congregação soube. A história deles era só mais um capítulo de um livro que Deus continua a escrever, página após página, geração após geração.